Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos e aos que nos acompanham pelas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo evangélico doutrinário, resistência ao mal, que nós fomos garimpar em Lampadário Espírita. Inicialmente, façamos um instante de prece. Aquelas pessoas que estão em casa, se quiserem, puderem, colocar uma vasilha com água para ser fluidificada. O momento é este. Então, elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, aos nossos mentores, para que eles estejam conosco nessa noite de estudos, para que possamos aproveitar os instantes que nos são concedidos. Momentos estes para o nosso aprendizado, para uma vida melhor e maior. Que Deus esteja conosco e nós estejamos com Ele, porque essa é a nossa missão. Que assim seja. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, afagar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. E nisso também que encontrará satisfação real. O livro Lampadário Espírita foi ditado pelo espírito Joano de Ângeles para a psicografia de Divaldo Franco. E lá nós encontramos o tema de hoje, que é resistência ao mal. Nos dá uma visão de como fazer esta resistência. Joana começa dizendo: bem-aventurados os pobres de vaidade e ambições, que sabem render culto de confiança ao Pai. A vaidade e a ambição são dois laços que nos prendem às nossas vivências terrenas, mas nós precisamos edificar a nossa vida futura com os tesouros que nos libertam. A vaidade inflama, acende muitas vezes qualidades que não temos, e a ambição faz que queiramos ter sempre mais e mais. O que já temos não importa tanto, mas nós queremos mais posses. Bem-aventurados os ricos de amor indiscriminado e indistinto, que sabem ampliar as fronteiras do reino de esperança entre os que se debatem nas malhas cruéis do desespero e da ignorância. Se há amor, esse amor não faz distinção e nem discriminação. É o amor ágape, aquele que quer sempre o bem. Espalha esperança aos desesperançados. Às vezes nós dirigimos uma palavra de afeto àquela pessoa que nós encontramos na rua, sem que essa pessoa tenha pedido a nossa palavra. Um bom dia, boa tarde, boa noite a um gari eleva a autoestima dele, porque muitas vezes essas pessoas são invisíveis aos nossos olhos, aos olhos da grande maioria da população que passa esbarrando e não os vê. Bem-aventurados os simples, que não se ensoberbecem na grandeza, nem se amesquinham na aflição. A grandeza nos é dada para que possamos repartir o que temos com o que tem menos. Não são apenas valores amoedados que nós podemos distribuir. Existe grandeza em nós que nós nem sabemos. E nos afligimos por coisas insignificantes. Às vezes uma unha lascada já é motivo de nós maldizermos o dia. E isso nos torna mesquinhos e intolerantes.
Bem-aventurados aos que se doam ao melhor da vida para a vida melhor do Espírito. E o que é o melhor da vida? É sermos resignados com as provas pelas quais passamos. E apesar de nos revoltarmos quando as coisas não saem bem, possamos elevar o nosso pensamento ao Criador e superarmos mais uma crise, assim crescendo a nossa participação na evolução espiritual. Somos a imensa família do Cristo, atados por liames fortes do pretérito próximo, convocados para a redenção de nós mesmos. Lutas e desenganos não nos devem enfraquecer diante das tarefas que nos competem desenvolver. Somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante. Muitas chagas teimam por continuar abertas, aguardam a nossa imediata enfermagem, aumentando os nossos esforços para cicatrizá-los. Nós trazemos de encarnações passadas muitas marcas, muitos defeitos, e é no nosso atual estágio físico que nós vamos curar muitas dessas moléstias e nos fortalecermos para lutas futuras. Jesus nos ampara quando nós já estamos quase desistindo. Quando isso? Aqui é antipatia gratuita, esperando um apaziguamento. Ali é a revolta insensata, aguardando pacificação. À frente é o pessimismo, retratando hoje os fracassos de ontem, que devemos combater com a clara manhã da esperança. Ao lado é a dor, são as mágoas, os constrangimentos irritantes, desejando o bálsamo da nossa bondade e a esponja do otimismo, embora nos pareçam trevas ameaçadoras em nossos céus. Kardec, na questão 386 de O Livro dos Espíritos, indaga: os seres que se conheceram e estimaram podem se encontrar noutra existência corporal e reconhecer-se? A resposta dos orientadores é: reconhecer-se não. Podem sentir-se atraídos um para o outro, e é a causa de íntimas ligações constituídas em sinceras afeição. Um ser se aproxima do outro devido a circunstâncias aparentemente casuais, mas que, na realidade, resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Nem sempre reconhecer-se de vidas anteriores é agradável. Pode trazer inconvenientes que afetariam o nosso convívio. Principalmente nas famílias existem muitos atritos. São espíritos que estão em regeneração quando acontecem esses atritos. Mas, para a felicidade nossa, é apagado o que trazemos de vidas anteriores. Nós ficaríamos muito... me falta a palavra agora, mas muito incontrolados se do nosso lado, na mesma família, nós reconhecêssemos um inimigo do passado. Mas na família também acontece aquelas simpatias, aquelas amizades que não se separam de jeito nenhum. São espíritos amigos, espíritos simpáticos, que estão juntos para ambos crescerem. A doutrina dos espíritos é fonte de amor. Ela nos ensina a fazer simpatias enobrecidas no Evangelho de Jesus e é capaz de nos mostrar o amor nas bases da fraternidade pura, de modo a libertar as criaturas das induções inferiores.
A simpatia entre dois seres é tão agradável e é um estímulo para o seu adiantamento quando eles descobrem no reencontro a razão de viver para Cristo. Cultivemos a simpatia onde quer que formos. Defaçamos todas as inimizades por onde passarmos. Nessa transformação de paixões para a vida de amor, é que a felicidade aparece no fundo da consciência. Mais tarde, o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo, como também o orgulho, deverão desaparecer das cogitações humanas, do convívio entre os seres. Quando dois seres se sentirem atraídos um para o outro, devem meditar nessa atração e cuidar para que esse encontro seja realmente para o bem dos seus destinos. Assim também, ao encontrarmos alguém que nos inspire o ódio, não percamos a oportunidade de fazer-lhe o bem. Todo o bem que pudermos. Essa antipatia é sinal de inimizade do passado. A gente, às vezes, na escola, brigou lá quando era criança e esquecemos a briga quando chegamos à idade adulta. Se nós esquecemos essa briga na infância, como vamos nos lembrar de brigas anteriores à encarnação? Lá também, quando nós éramos crianças, fizemos uma grande amizade com aqueles coleguinhas de escola e eles passaram. Também de vidas anteriores nós trazemos esses grandes amigos e eles estão ao nosso lado e nós, muitas vezes, não sabemos por que razão estão conosco. Toda incompatibilidade deve desaparecer dos caminhos dos espíritos, encarnados ou fora da carne. Depois desse trabalho de perdão, devemos abrir os corações para que sejam invadidos pela força da fraternidade, que nos fará irmãos ante a presença de Deus, na figura de Jesus. Quem se esforça para amar, encontra nos seus caminhos pessoas da mesma natureza. Atraímos de conformidade com os nossos sentimentos. Se começamos a pensar nas inferioridades, entramos em comunhão com a sombra e passamos a viver com ela. O Cristo veio ao mundo para nos ensinar a sintonizar com a luz e termos simpatias de amor. A simpatia não tem somente uma fonte geradora. Ela nasce onde há semelhança de vida e compatibilidade de exemplos. Agora são 8h15 da noite desta segunda-feira. Ao longo desse dia de hoje nós tivemos pensamentos ruins. Quando nós tivemos esses pensamentos ruins, nós atraímos a sombra sobre nós. Mas também tivemos pensamentos bons. E quando nós tivemos os pensamentos bons, nós atraímos a luz para o nosso lado. Dessa forma, nós vamos aprender a conviver com os espíritos que estão ao nosso redor. Atraímos de acordo com a nossa simpatia. O Evangelho começa a atuar em nossos corações, nos induzindo à indulgência, bondade, tolerância para os companheiros, da forma que o perdão nos apresenta. Devemos ponderar nossas faltas antes de vermos e propagarmos as faltas alheias. Nessa avaliação é que sentimos paciência e tolerância de uns para com os outros, na certeza de que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. A maturidade do Espírito vai levá-lo ao conhecimento da verdade. Há momentos que requerem mais vigilância de nossa parte.
Às vezes sentimos antipatias até do olhar de certas criaturas, da sua palavra e mesmo dos seus gestos. Nessas horas, devemos buscar a oração assegurada na vigilância, certificando-nos de que a vontade possa desfazer esse magnetismo, que, se descuidado, toma um caráter inferior, fazendo surgir a inimizade no clima da nossa vida. Nós muitas vezes vemos uma pessoa pela primeira vez na vida, e às vezes um gesto dela já nos irrita, uma palavra dela nos irrita. Nós devemos mudar a nossa sintonia e, quando acontecer isso, fazer uma prece para essa pessoa e para nós também. A oportunidade da reencarnação é dádiva muito preciosa que não podemos desconsiderar. Para tanto, aproveitemos o agora e façamos a paz íntima por meio da edificação da paz ao nosso redor. Já que nós tivemos essa oportunidade da reencarnação, devemos aproveitar para que possamos fazer as pazes com os inimigos enquanto estamos a caminho com Ele, perdoando e pedindo perdão. Renascimento é também recuperação, refazimento, reencontro com o que ou com quem se demora, aguardando a nossa presença, a nossa ação calmante. O conhecimento espírita brilha em nosso íntimo, é farol a iluminar-nos seguramente. Nós que aqui estudamos a doutrina dos Espíritos, podemos nos considerar privilegiados por termos esse farol a nos guiar. São instruções que nos conduzem ao Evangelho de Jesus e nele encontramos o arrimo que nos ampara. O espírita que assimila realmente a doutrina dos Espíritos e que começa a modificar sua vida, encontra com isso a simpatia de muitas almas, aqui na carne e fora dela, quando está no espaço. Aquele que muda exteriormente cria predisposição para a mudança interna. Arrebentemos e, em definitivo, as peias negativas do passado. Adiar a dívida significa reencontrá-la mais tarde, com juros adicionados em caráter de cobrança sem moratória. Aproveitemos a fé que nos norteia e realizemos o melhor. A desencarnação vai nos explicar a serenidade ou o suplício de termos ou não termos feito o que poderíamos e deveríamos fazer. Devemos romper esse laço que nos prende ao passado de remorso, quitar a dívida que temos, pedindo perdão se for o caso, e perdoando se fomos nós as vítimas. Aproveitar o que há de melhor em nós. Essa fé raciocinada que nos possibilita a doutrina espírita, sabendo que o além-túmulo nos reserva a serenidade ou o suplício do que fizemos ou deixamos de fazer. É por essa razão, em nossa família fraternal, que encontramos sempre neste ou naquele irmão infeliz, o necessitado em forma de algoz ou travestido em impiedoso censor, fiscalizando nossos atos e palavras, exercendo, no entanto, o papel de educador inconsciente em nossa lei divina, para que nos aparelhemos para jornadas de auto-iluminação. Não revidemos antipatia com animosidade, nem azedume com remoque. Ignoramos o mal que fizemos, não sabemos o bem que nos estão fazendo. Ao longo dessa nossa existência, vamos nos defrontar sempre com algum irmão
que vai nos educar na forma de que possamos nos despertar para o crescimento. Às vezes é uma bronca do chefe, um reclamo do filho. São esses irmãos que a gente considera que estão menos evoluídos e, na verdade, estão nos ensinando. É através dessa bronca que nós podemos crescer. É através desse reclamo que nós também podemos crescer. Por isso, não revidemos antipatia com antipatia, porque nós não sabemos o mal que fizemos e também não distinguimos o bem que estão nos fazendo. Para que haja paz em nós, ajudemos todos com a nossa cordialidade e sigamos em frente, sigamos adiante. Procuremos ser amáveis, dando atenção para aqueles que nos procuram, pois se nos procuraram é que acreditaram que nós éramos a ferramenta que Deus colocou para a melhoria, tanto daquele que nos procurou quanto de nós. Se nós pudermos ajudar, nós estamos crescendo. E essa ajuda vai fazer com que aquela pessoa que pediu também cresça, porque nós não estamos sozinhos. Companheiros valorosos dizem-se desanimados ante os maus exemplos e os fracassos que constatam a cada passo. Esquecem-se, no entanto, dos triunfos demorados daqueles que só hoje caíram, quando poderiam ter caído há tempos. Daqueles que sofreram ou dilacerar do coração sob o relho de tormentos íntimos, por todos ignorados. Dos que se debruçaram sobre as bordas do abismo do autocídio e recuaram. Nós conhecemos muito poucos daqueles que recuaram quando estavam à beira do autocídio. Eles têm vergonha de falar. E nós ignoramos também. Recuaram, derrapando em desvios de consequências menos graves. Dos amigos que estiveram loucos na dor, discretamente lutando sozinhos, e só agora não mais conseguiram manter a aparência, entregando exânime ao desequilíbrio. De tanto ver triunfar o mal, acreditamos que é dessa forma que o mundo se orienta, mas não é dessa forma. Nós vemos o mal sendo espalhado nas notícias, porque isso vende, mas não é bem assim. Quando se acende uma pequena chama, as trevas somem. E quando se tem a claridade, tudo fica visível. Joana nos alerta: não apontes como exemplos de maus exemplos os que não dispuseram de forças para prosseguir e permanecer. Lembra-te das próprias fraquezas e compreende-os, ora por eles, desde que eles não podem seguir à frente, avança você, adiante-te na marcha e doa o pão da esperança de que disponhas, animando os que perderam a alegria de viver e estão em grave inclinação para baixo. Muitos desses nossos irmãos se perderam no desânimo e na indolência. E nós, muitas vezes, nos achamos no direito de criticá-los, porque seguiram exemplos que nós condenamos. Nós devemos orar por eles, para que reencontrem o caminho que perderam. Devemos limpar da mente alguma antipatia que por acaso tenhamos de alguém, para não atravessarmos o túmulo alimentando o ódio e a vingança. Esse estado de alma nos leva à perturbação constante, até que reconheçamos o valor do perdão, aquele que tudo esquece para dar lugar ao amor. Jesus é a rota. Sigamos convictamente, tranquilamente. Chamados à alvorada redentora,
Transformemos dificuldades em rotas e permaneçamos fiéis. Se nós fomos chamados, convocados para a nossa redenção, para corrigir nossos defeitos, que possamos manter essa marcha. É a nossa caminhada de evolução. Nós, na doutrina espírita, fazemos o culto do Evangelho no lar. Quando nós fazemos esse culto do Evangelho no lar, nós chamamos Jesus para o nosso lar, para a nossa casa. Mas será que é só nesse dia que nós chamamos Jesus? Nós devemos conduzir Jesus no nosso coração, na nossa mente, em todos os dias e horas. Carregarmos Jesus intimamente em nós. Esse é o objetivo a perseguir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 9, o título é Os que são mansos e pacíficos. O Espírito Lázaro nos mostra que a doutrina de Jesus ensina a obediência e a resignação e termina dizendo: bem-aventurados os que são brandos, pois darão ouvidos aos ensinos. E nós, muitas vezes, nós esquecemos de sermos brandos e os ensinos passam por nós e nós não o assimilamos. A obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas. Eles nos permitem saudar mais rapidamente as faltas do passado, facilitando o progresso e a nossa aproximação de Deus. A obediência é o cumprimento da lei de Deus. Pelo estudo e pela prática do Evangelho, vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brandos e mais felizes. A obediência é o consentimento da razão. A resignação são os bons sentimentos que alimentamos no coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. A resignação é o consentimento do coração. A marcha evolutiva é de todos, mas a opção da estrada é de cada um. Quando nos mostramos obedientes aos mandamentos divinos e resignados diante da prova, estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo, e exercendo a nossa vontade em dominar as nossas más tendências. O bem é sempre uma qualidade divina nas mãos humanas. O mundo está cheio de ódio, de inveja, de orgulho e de egoísmo, esperando que nossas mãos trabalhem para a paz de todos. Podemos fazer alguma coisa em favor do amor e não nos esqueçamos de espalhar benefícios. Comunguemos com Cristo, que Ele já comungou com o nosso coração em Deus. Eis a forma de resistir ao mal, praticando o bem, a fim de atingir e alcançar o amor. Amor que move o mundo. Quando Jesus, no Sermão do Monte, disse: se teu adversário te bater numa face, ofereça a outra. Se teu adversário te pedir a túnica, dê-lhe também o manto. Se teu adversário te convocar a caminhar 1000 passos, caminha com ele outros 2000. Dessa forma, nós vamos estar sempre fazendo resistência ao mal que nos procuram. Agradeço a atenção de todos e vamos agora para a nossa prece. Aquelas pessoas que ainda não colocaram a vasilha com água para ser fluidificada, ainda é tempo.
já com o pensamento elevado em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso irmão maior, nós possamos agradecer aos ensinamentos desta noite, que possamos, Senhor, resistir ao mal que sempre está nos batendo à porta, que possamos, Senhor, sermos obedientes às Tuas leis, que possamos, Senhor, levarmos palavras de alento, levarmos bálsamos àqueles que mais precisam dos lenitivos que nos concedes e que possamos, Senhor, também receber de Ti todas as bênçãos em nossos lares, em nossas casas de orações. Esteja conosco em nossa caminhada. Que assim seja.